sobre amor. Hoje a gente vai falar como que a lei da atração pode ajudar a gente a atrair um amor, passar por essa jornada de autoconhecimento de uma maneira mais leve. E a gente vai falar também com as pessoas que já têm uma pessoa por perto, mas sente que tem pouco dessa pessoa, sente que não recebe o que merece, que está em desarmonia, desacordo, não consegue conversar, não consegue alinhar. Aquelas mulheres que a gente, que às vezes faz uma técnica de lei da atração e não consegue atrair nada enquanto tá vendo os comentários de outras mulheres que conseguem sim atrair olhares, mas às vezes você atrai e você percebe, não é esse que eu quero. Hoje a gente vai bater um papo sobre lei da atração e amor e vocês vão se surpreender. Vocês vão sair assim, se vocês estiverem preparados mesmo para receber tudo que eu tenho para entregar para vocês hoje, vocês vão cair da cadeira hoje e falar, meu Deus do céu. É muito engraçado que tem muitas pessoas que falam, Ana, tá, a gente viu a sua vida financeira mudar completamente com a lei da atração, a gente já sabe a tua história. Mas aí, que negócio é esse você falando de amor, querendo manifestar o amor e até ajudando outras mulheres a fazer uma técnica para manifestar o amor, se você ainda não tem um amor? E esse é um dos problemas. A gente só está parado e olhando para o pote de ouro. Quando eu encontrar o pote de ouro, eu vou ser feliz. Quando eu encontrar o amor, eu vou ser feliz. E se eu falar para vocês que eu já encontrei o amor? Eu já encontrei o amor. Eu já encontrei. E vocês não têm noção de tudo que eu estou vivendo na minha vida. Então fica aqui hoje que a gente vai falar sobre tudo isso. Nos últimos dias eu compartilhei com vocês muito desse lado, né, da minha vida, desse lado que eu tive que ressignificar feridas. E vocês vão se surpreender com tudo que a gente vai conversar aqui. Bom dia, gente! Bom dia agora no horário do Brasil, né? Sejam bem-vindos à minha casa, essa é a minha casa. Sejam bem-vindos. Quem que já estava me seguindo ou quem que me conheceu no meio da viagem que eu estava fazendo pela Europa. Passei um tempo lá na Europa e me conta aqui. Não, Ana, já conheço a sua casa, já estava aqui com você, a gente já fez muita live aqui, né? Falei, não, Ana, sou nova aqui, me conta aqui. Bom dia, Fer, bom dia, Ju. Ju falou que estava com saudades, então Ju já me conhece há algum tempo, né, Ju? Carla, bom dia. Bom dia, Patrícia, bom dia, Ana, bom dia, Joyce, bom dia, Carla, bom dia, Dani, bom dia. Outra coisa, a Fê é nova. Bom dia, Fê, seja bem-vinda à minha casa, seja bem-vinda aqui ao meu templo. A gente gosta do mundo, a gente gosta de estar em hotéis bons, a gente gosta. Mas aqui é o meu templo, é a minha casa. Aqui é onde a minha família fica. Arthur não tá aqui comigo, pra quem não sabe eu tenho um filho e tenho um cachorro. Essa é a minha família hoje. O meu filho tem 7 anos, mas ele passa as férias com o pai. E aí ele vai lá pegar o masculino do pai, volta tudo diferente, todo fortão, é muito bom. E o pai mora no Rio e eu moro aqui em Curitiba. E aí a gente fica sempre se encontrando por São Paulo, e é isso aí, que às vezes a gente vai para São Paulo, às vezes eu vou pro Rio, às vezes ele vem para cá, e é isso aí. Hoje a gente tem uma família leve e feliz, mas já fui a mulher chata, já fui, a gente vai falar sobre tudo isso. A Débora também é nova por aqui, então a casa tá faltando as principais atrações da casa. Quem já é mais velho aqui, né, sabe que sempre tem Arthur brincando pela sala, sempre tem a Sati aqui comigo, que é o nosso cachorro, e é isso. É uma casa de verdade. É uma vida de verdade aqui que eu compartilho com vocês, certo? Bom dia, Jaque. Bom dia, Ju. A Ju já conhece, viu? Ela tá com saudade porque ela já conhece. Olá, José, bom dia. Aqui a Maria também, já conheci. Agora eu quero fazer mais uma pergunta para vocês, muito importante, para eu focar mais aqui. Qual que é a situação amorosa de vocês hoje? Vocês estão solteiras, buscando um amor? Vocês estão solteiras, fechadas pro amor, falando, olha, eu tô quietinha aqui um tempo, porque o que eu vivi até aqui me machucou, então eu tô quietinha. Você está solteira procurando um amor, que é diferente, né? É diferente, quem tá procurando. Ou você está casada, tá bem casada,
com filhos, ou você está casada e sente que falta algum alinhamento, ou você está casada querendo sair do casamento. Bora lá. A Jennifer, G, ela está solteira e fechada, solteira e buscando um amor, solteira querendo um amor. Estou buscando, querendo, tá? A Débora, solteira e aberta para o amor. Isso aí. Diogo, solteira. Solteiro, né? Opa, ô gente, ó, peraí, dá pra gente até fazer uns encontros por aqui. Eu vi, opa, Diogo, solteiro, tá? A Pri, sou divorciada e sempre atraiu homens que não querem nada. Opa, vamos falar sobre isso, Pri. É que não basta querer, né? A gente tem que estar disposto e disponível, tem muita coisa aí. E olha, gente, tem muita gente que tá há 20 anos casado aí e não está disposto, muito menos disponível pro amor. Vocês acham que é só solteiro e solteiras que ficam indisponíveis? O que, minha gente? A Susan casada, querendo sair desse relacionamento. Ai, Jesus amado. Vamos falar sobre tudo isso. Vamos lá, estou casada, preciso de uma restauração. Ai, Débora. Peraí, que deu caída aqui na conexão. Ok, já sei a situação de vocês. Eu amo trabalhar com casais, gente. É assim, eu lembro que eu abri um curso uma vez e era só para solteiras. Porque assim, como é que eu ajudo a mulher casada se eu não tenho um casamento, né? Então eu sou dessas. Eu gosto de ensinar o que eu estou vivenciando. O meu curso era sobre comunicação para mulheres solteiras. Mulherada do céu. Não é que dentro do curso 60% das mulheres eram casadas. Essas mulheres casadas estão fazendo aqui, né? Porque era sobre comunicação que eu ia trabalhar. E aí, minha gente, acabou que eu recebi relatos da maioria dessas mulheres casadas e já namorando que melhoraram a comunicação e mudaram completamente muito rápido o relacionamento. Eu fiquei ok, depois eu fiz um evento, encontrei muitas delas e olha, gente, eu falei, meu Deus, é só sobre comunicação, é comunicar, tanto para mulher solteira quanto para casada. Eu falei, então eu não preciso distinguir solteiras de casadas, vamos falar com todas, porque é sobre a comunicação que sai do nosso corpo, o que é lei da atração, né? Que eu falei que vamos falar sobre a lei da atração. A lei da atração, ela não funciona com que, eu quero um amor, eu quero um amor, eu quero um amor, já sabe, né? Esse querer, esse pensar positivo, que você vai encontrar um amor, ele está na camada do consciente. Só que daí você quer um amor e o consciente busca sempre uma memória do seu subconsciente. Do que é amor? O que você quer que eu busque aqui? Vamos sentir isso pra gente buscar. Porque a linguagem do universo é o quê? Sentimento. E aí você fala, eu quero um amor, um homem de valor, que tá super na moda aí, né? O que seria um homem de valor, minha gente? Ai, não gosto muito dessa expressão, mas tudo bem. Ai, quero um homem de valor. Porque assim, o mundo está cheio de gente que tem idade e não tem maturidade, não é mesmo? E aí o que acontece? É um monte de gente infantil tentando se relacionar. Que é a mulher que, busca um homem de valor, ele tem que abrir a porta, ele tem que pagar as contas, quem paga a conta. Ai, gente, tá essa discussão. E temos, assim, o mundo dividido hoje em dois tipos de mulheres. A mulher guerreira que fala, eu não preciso de um homem pra nada, eu não quero homem pra nada, e ela só atrai os bananas, ou às vezes ela tá bem fechadona mesmo e tá lá, só que ela tá triste. Se ela tá sozinha e tá feliz, tá tudo bem. Porque não é regra da vida você ter um relacionamento pra viver feliz, né? Pra viver bem, é regra da vida. Mas, se a mulher guerreira, ela tá triste, ela vai pra casa, ela fica triste, ela até faz dinheiro, ela tá até com a vida ganha, assim, ela fala, nossa, eu até tenho aqui uma vida boa, mas caramba, quando se fala de amor, eu não entendo nada, e eu só atraio homens que me machucam, e eu me sinto sozinha, eu não me sinto feliz. O mundo está dividido entre a mulher guerreira e a mulher que falou assim, eita, na internet estão falando aí sobre a mulher virtuosa da Bíblia, não é mesmo? Ai, meu Deus, tá. Então a mulher virtuosa precisa de um homem de valor. Ah, legal. Então agora eu quero um homem de valor. Só que essa mulher que também as duas são imaturas, tá?
Essa mulher aqui que está deste lado buscando o homem de valor, como eu faço para atrair um homem de valor? Porque agora, ai, não aceito ninguém que não pague a conta para mim. Não aceito ninguém que não abra a porta do carro para mim. Ai, não pagou a conta no primeiro encontro? Não quero saber. Não é o homem de valor que está na lista da blogueira que ensina a atrair um homem de valor. Aí, só que essa mulher aqui, que busca o homem de valor, ela vive numa ilusão que não é de construção. Não existe construção. Não. Essa aqui já é o homem da vida dela, a mulher guerreira. E essa aqui é uma garotinha buscando um pai. O pai tem que pagar minha conta, o pai tem que abrir a porta, o pai faz o que eu quero. Entendeu? É só regras que eu tô seguindo de uma nova sociedade aí que estão dizendo que eu preciso de um homem de valor. E ela não entra num relacionamento para contribuir. Ela entra num relacionamento pra ficar que nem uma banana falando, você não abriu a porta do carro pra mim, sabe? Então o mundo está dividido entre esses dois seres humanos hoje. Homens que estão aqui nesta live, não me diga que é isso. Não me diga que é isso. Que agora eu vou defender vocês, vou sim. Porque, pelo amor de Deus, se eu fosse um homem, eu ia falar, meu Deus, o que eu faço? Ai, o que eu faço? Tá, Ana, e o que eu faço? É exatamente esse o caminho que vamos trilhar aqui, né? De entender o que de fato precisamos de uma pessoa. E queremos de fato uma pessoa. Porque pra você se relacionar, pra você ter o outro, e fala, é bem mais fácil ser solteira. Porque eu falo bem assim, pra você atrair, você tem que estar disposto a pagar o preço do que você quer. Eu fiquei bem disposta a pagar o preço da riqueza, que tudo tem um preço. Tá, deixa eu falar que a gente tem que amadurecer. Desculpa, hoje as princesas de 40, 50 anos de idade aí, vamos descer todas da torre. Eu tive que descer da torre e eu só desci da torre com 30 anos de idade. O que é descer da torre? É sair desse mundo de ilusão. Ai, meu Deus, quando eu tiver dinheiro, tudo será lindo. Não, porque, sabe, segue essas palavrinhas dos coaches, né? Ai, meu Deus, é tudo tão lindo, tudo será lindo. E quando eu escolho o caminho florido de borboletas voando, é tudo tão lindo, sabe? E eu uso a lei da atração e algo mágico e milagroso. Deus está preparando o homem para mim. Sim, Deus está sentado preparando um homem só para mim. Esse homem, não era o que Deus preparou para mim. Então eu não quero. Porque quando eu tiver o carro quando eu fizer aquela viagem, serei feliz. Quando eu tiver dinheiro na conta, vou viver saltitando, né? Feliz da vida. Desce da torre, princesa. Vida real é construção. E toda escolha que você decide ter, se inclusive ter muito dinheiro, é preciso pagar o preço. Eu lembro que quando eu comecei a fazer dinheiro, como eu era uma menina imatura, só pra vocês terem uma ideia, eu vou contar pra vocês o que é ser imaturidade, minhas histórias aqui. Antes da gente começar com a história, vamos fazer o seguinte, porque no mundo dos adultos existe troca, tá? Não é aquele lá e paga a conta pra mim, abre a porta do carro, né? No mundo dos adultos existe troca, então vamos começar com a primeira lição da vida aqui. Esta live vai ser um divisor de águas na tua vida. Dessa live você vai sair lá pra família e falar, mulher de Deus, vi uma live hoje, que socorro, meu Deus. Era pra ser legal, porque eu achei que era uma live pra atrair o amor pra minha vida. E aí, levei só uns tapas na cara, mas acordei pra vida, tá? Vai ser um divisor de águas na sua vida se você tiver com o coração aberto pra receber. O que você vai fazer? Aqui é um mundo de trocas. Eu não quero que você saia com dívidas daqui, né? Porque no mundo dos adultos a gente troca, né? Vive de equilíbrio. Eu vou entregar um conhecimento que vai ser um divisor de águas na tua vida. Eu vou alugar um triplex na tua cabeça hoje. E aí, sabe o que você vai fazer pra você não ficar em dívida comigo, né? Você vai pegar esse aviãozinho que tem aqui e vai mandar pra 3 amigas. Chama as amigas, 3 amigas. Sei lá, te amo. Não tem pra quem mandar, manda lá pro grupo da família. Aí vem aqui e coloca aqui, tá feito. Tá feito. Pra eu saber quem realmente tá disposto e disponível a amadurecer. Porque você não tá disposto, você só tá buscando milagres divinos de Deus e acha que Deus tá fazendo... Eu acredito em Deus, tá, gente? Eu acredito em Deus. Mas se você acha que Deus está em algum lugar
preparando um homem incrível na tua vida, essa live não é pra você. Vai lá tomar teu sol, vai lá tomar teu café, vai lá fazer outra coisa. Nem esteja aqui porque você não está preparado para isso, tá? Poucas pessoas estão preparadas para receber o que eu vou falar com vocês aqui. Ó. A Ana está preparada, a Priscila está preparada e já estamos no equilíbrio. A Veive está preparada, a Ana, minha xará, está feita, está preparada, a Elsa está preparada, a Débora também. Muito bem, agora estamos no equilíbrio. Agora estamos no equilíbrio. Bora lá. Então, qual que é a história que eu ia te contar? A história da minha vida financeira. A minha vida financeira foi ressignifiquei completamente. Totalmente. Eu não vim de berço de ouro e nem casei com um homem rico como eu gostaria. Apesar de ter encontrado muitas pessoas neste caminho que me ajudaram, tá? Daí deixa eu contar uma história pra você. Eu falava assim, eu quero ser rica, eu quero ser rica, eu quero ser rica. Porque quando eu tiver dinheiro, eu vou ter muitas facilidades na minha vida. É só ser rica. É só ser rica e todos os meus problemas vão se resolver, tá? Vocês fazem isso no amor também. E aí, é só ser rica, é só fazer dinheiro, é só trabalhar. Tá, aí trabalhei duro, não deu certo. Ih, meu Deus. Ai, Jesus, essa história toda que você já conhece, né? Quando eu conheci a lei da atração. E aí a lei da atração teve uma frase assim que eu li e ficou no meu coração. Você tá disposto a pagar o preço do seu desejo? Eu falei, que preço que se paga pra ter dinheiro? Minha filha. Eu ficava pensando assim, do tipo, ai meu Deus, pelo amor de Deus, se eu tiver dinheiro na minha conta, tudo vai estar resolvido. Que preço que se paga pra ser rico? Ai, Deus. Gente, eu era uma pessoa completamente desorganizada com as finanças. Eu não digo que eu sou, assim, uma pessoa super organizada. Pra começar, quando eu era adolescente lá, que eu viajei lá e vivia no perrengue, meu pai e minha mãe não eram ricos, mas eles tentavam dar um auxílio ali. Ainda mais eu que fui viajar e ficar longe. E aí o meu pai fez um cartão de crédito. Ele tinha um cartão de crédito. E ele pegou como... Ele me autorizou, sabe? Ele deu um cartão de crédito a mais pra mim. Mas o cartão de crédito era dele com o meu nome. Certo? Gente... Eu estava fazendo muito dinheiro. Eu comecei a fazer muito dinheiro. E aí, quanto mais dinheiro, mais, né, se você... Porque o dinheiro, ele potencializa... Calma que essa live é sobre amor, tá? Mas vocês vão entender o preço que tem que se pagar. Porque isso também tem que acontecer no amor. Não é assim, qual que é o preço que eu tenho que pagar para ter um amor do meu lado? Vamos falar sobre isso. Porque a gente tem que amadurecer. É só adulto... que tem relacionamento saudável e é só adulto que tem dinheiro, de fato. E eu já tava fazendo dinheiro, tinha 30 anos de idade. E aí, já comecei a fazer dinheiro. Só que o dinheiro, ele potencializa tudo que tem dentro de você. Tudo que você já é, o dinheiro potencializa. Como eu comecei a fazer muito dinheiro e eu tinha uma vida financeira meio desorganizada, eu não fazia imposto de renda. E minha mãe falava, tem que fazer. Que eu não vou fazer nada, não sei o quê. Só que eu era pobre. Gente, eu comecei a fazer dinheiro. Começou um bolo na minha vida, vocês não têm ideia. Mas bolo, e eu já tinha dinheiro. E aí, o que aconteceu? Uma vez, eu tinha uma equipe grande trabalhando comigo. E eu fui usar o cartão de crédito. Detalhe, eu ainda usava o cartão de crédito. Meu pai tinha me autorizado lá com 15 anos de idade. Entendeu? Aí, uma vez eu querendo resolver, porque a gente queria fazer um pagamento alto, porque o cartão de crédito tinha um bom limite, porque eu fui aumentando o limite dele, junto com meu pai, que era uma conta conjunta ali de cartão de crédito. E aí, eu tive um problema e eu tinha que resolver muito rápido. Quando eu me peguei, tipo, com 30 anos de idade, ô pai, você pode ligar pro cartão de... Eu fiquei, ô pai, como assim? Como eu estou ligando para o meu pai para ter que resolver um problema da minha empresa? Aí eu lembro que meu sócio falou, Ana, que isso? E aí eu entendi sobre o preço que a gente paga para ter as coisas. Porque é só quando a gente está adulta, é quando a gente desce da torre, que sai do lugar de... Ai, tudo vou receber, tudo Deus vai me mandar e eu não tenho que organizar nada. Quando eu tiver dinheiro, é isso e aquilo. O dinheiro só potencializa tudo que já tem dentro de você. É igual a insegurança. Você faz dinheiro com a insegurança que você tem, com a dependência emocional que você tem hoje no seu coração.
Esse dinheiro vai servir a sua insegurança. Só, tá? E é desse pagar o preço que eu venho e falo pra vocês. Porque para você ter uma pessoa do seu lado, tem um preço a se pagar. E o preço é alto. Eu tava ontem falando com a minha mãe sobre isso. Mãe, viver uma vida solteira, andando por aí, pra cima e pra baixo, resolvendo o que eu quero resolver, é muito fácil. É muito fácil. E talvez seja ainda por isso que eu não esteja bem preparada para ter o que eu quero. Porque eu quero ter uma família. Porque é muito mais fácil viver no mundo sozinha. Porém, é mais pesado. Você consegue entender os pesos e medidas que a gente vem trazendo da realidade? Do não é só, ai, por que eu não consigo um amor? Por que eu só atraio homens indisponíveis? Porque não é sobre o outro, é sobre você. O quanto você tá de fato bancando e aberta para esse relacionamento. Porque para construir um relacionamento, tipo, essa mulher que tá aqui buscando o homem de valor, que é o outro extremo da mulher guerreira que fala que não precisa de ninguém pra nada, ela não sabe, ela só tá lá, ai, pague tudo pra mim, faça tudo por mim. Aí entra nesse relacionamento, perde totalmente o desejo sexual, você não tem nem vontade de transar com seu marido, porque ninguém transa com o pai, com a figura do pai. Ninguém transa com o pai, entendeu? Ai, não tenho desejo pelo meu marido. Ou ele é um banana que você paga tudo pra ele, ou ele é teu pai que tá pagando tudo pra você. Ah, Ana, e aí, o que eu faço? Você tem que ter maturidade pra entender como se constrói um relacionamento. E construir um relacionamento requer você descer pro play, meu bem, e de fato brincar. O play é o quê? Vou escorregar. Voltou? Quando você desce pro play pra brincar, você vai se divertir. Vai ser legal, você vai descer no escorrega, você vai se pendurar, mas tem uma pequena probabilidade de tu ralar o joelho. Se tu não tá disposto a descer pro play, mas se esbaldar, brincar e se divertir, e de pensar que talvez pode ser que eu rale o joelho, tu não tá preparada para esse trem de relacionamento. E nem para ter dinheiro, na verdade. Porque você abre negócio, fecha negócio, tenta aqui, tenta lá. Um negócio dá certo, o outro não. É que nem relacionamento. Porque vocês querem no primeiro encontro e vocês querem o quê? Ah, esse é o que Deus mandou. Ah, esse pagou a conta. Eita, pagou a conta. Achei o pai que eu queria. Vocês conseguem entender que e para vocês que têm um relacionamento já, eu tô falando com vocês também, para vocês que são casadas, que busca assim, ó, muita gente no meu direct, eu contando as minhas histórias, porque a mulher exigente. O que acontece com as mulheres casadas de hoje? Eu tenho alunas que tem homem que fala bem assim, ah, meu marido, sabe, cuida da casa, protege a gente tem 2 filhas lindas e maravilhosas, o que eu escutei no direct hoje, esses dias. Mas não tô feliz. É a mulher que já tem o homem de valor, só que tá lá assistindo a blogueira falando que é um homem de valor. O mundo de comparação. O comparar vem do você não saber o que você quer, não saber pra onde você tá indo e não saber quem é você. Aí tu abre esse Instagramzinho abençoado de Deus e vê lá o homem. Ai, a blogueira ganhou um buquê de flores do marido que tá já há 20 anos. Aí você olha pro teu marido, que tá lá só no sofá, um homem bem comumzinho, que paga as contas, que você tá numa casa segura, esse homem te protege, mas é um homem tão comumzinho. Ele não tá com a barriga tanquinho igual do da blogueira. Ai, o da blogueira trouxe flores e o meu marido tá ali só assistindo. Ele, sabe, eu me sinto segura, mas é um homem muito comum. Mas e se eu me separar para eu encontrar esse deus grego ali, será que eu acho? Vocês conseguem entender? Só que você se sente insatisfeita dentro do seu relacionamento, onde você já tem a base, que o que precisamos de um relacionamento é muito pouco, gente. É muito pouco. Basicamente, a mulher busca um homem que traga segurança. Preste atenção. Você precisa de segurança. A mulher, veja dentro da nossa estrutura hormonal de como se faz a vida.
Porque sexo não é pra você sair se divertindo por aí. Sexo é pra você fazer pra multiplicar a vida. Certo? Mas também pode fazer o que você quiser com o sexo, ok? Não tô aqui pra ditar regras. A mulher só consegue ter prazer no sexo. O homem chegou lá e tá tudo certo. E ele faz sexo e tem mais facilidade de gozar. A mulher, ela só consegue de fato ter prazer dentro de uma relação sexual quando ela olha para esse homem e se sente segura. Segurança. Se você é aquela que sente prazer que nem homem, macho, é que você tá muito no masculino. Tem muita testosterona dentro de você. Aí você precisa do homem, o tanquinho, não sei o quê. E outra, tá loucamente querendo transar. Tem uma necessidade louca de transar. A mulher que tá bem no feminino dela, ela só tem vontade de entregar o corpo dela quando ela olha para um homem e fala: eita, tô me sentindo segura aqui, hein? Nossa, meu homem me protegeu, cuidou de mim, dá conta de prover, de proteger. Essa é a provisão, a proteção do tipo, tem uma casa, tem um homem que se der um ruim aqui, muito ruim, eu posso contar com ele para ele me proteger, para ele cuidar de mim. Sabe? É isso. É tão pouco. É tão pouco. Faz sentido pra vocês? Só que se você é a mulher que busca química, olha que ai, tem que transar, ai, já tô 10 dias sem transar, ai, preciso transar. Você tá com muita testosterona, isso é aula de hormonologia, gente. Tá aqui ditando o que é certo e o que é errado. Você faz o que você quiser com o teu corpo. Só que quem paga, por que o homem pensa muito em pedir a mulher em casamento? Por que o homem fala, para ele se ajoelhar, que nem você vê aí nesses videozinhos, o homem, a hora que eu vejo um homem pedindo, lá em Paris, eu vi muito homem pedindo mulher em casamento. E você via os homens tremendo. Aquele tremer não é da rejeição, não é que ela pode rejeitar. Aquele tremer, ele sabe que inconscientemente, ele sabe que aquela aliança que tá dentro daquele negócio do vai casar comigo é ele ir pra luta todo dia pra ele dar conta de uma família. O homem de verdade, o homem com valores, o homem que sabe o peso e a responsabilidade de uma família. Esse anel que eu dou pra essa mulher aqui hoje é, putz, filho. Eu tava vendo esses dias um vídeo de uma criança falando, duas crianças conversando, gente. Duas crianças que, olha só, ele perguntou, Mary, tinha o quê? O menino acho que tinha uns 7 anos, uns 9 anos e ela tinha uns 6 anos. Duas crianças brincando e a mãe deles filmando. Aí ele, porque provavelmente essas crianças já têm essa configuração em casa, vê que o pai tá ali cuidando, trabalhando e a mãe tá em casa cuidando dos filhos, cada um com o seu grande valor dentro de um relacionamento. E aí, o menininho perguntava bem assim, vou até procurar esse vídeo pra compartilhar com vocês. Mary, você quer se casar? Daí ela brincando com as bonecas dela. Óbvio que eu quero me casar. Eu preciso de um homem pra me proteger. Daí ele, não sei se eu quero me casar não. Meu Deus, se casar deve ser tão difícil, né? Porque aí eu vou fazer dinheiro pra cuidar da minha mulher e cuidar dos meus filhos. No final das contas eu vou ficar sem dinheiro pra mim. E é isso. Sabe quando o homem vai abrir, vai pedir você em casamento, você fica, ai, mas ele não pediu, ele me pediu em casamento. Ele não te pede em casamento porque ele sabe, inconscientemente, putz, se eu pedir essa mulher em casamento, ela vai ser minha, de fato minha. Eu vou colocar o meu nome nela. E é tipo assim, qualquer ruim que acontecer com ela, vai ter que, eu vou ter que proteger ela das coisas. Ele sabe. Ainda mais se esse homem veio de uma família que era família, tipo, os pais casados, viu essa referência. Faz sentido? E preste atenção. Por isso que o homem não sai à torta e direita pedindo mulher em casamento. Entendeu? Ele dá uma pensada, ele dá uma avaliada, ele tem que avaliar, porque o preço do casamento, quem paga é o homem. Isso a gente tá falando de um homem maduro e um homem que teve referência de pai dentro da casa dele. Ele via o pai dele trabalhar todo dia. Ele via o pai dele ter que proteger a mãe e os filhos. Ele via. Ninguém comprou cursinho da internet pra saber o que era homem. Ele viu que o pai dele saía de manhã ralando. Vocês que às vezes falam meio assim, eu já tive esse discurso, tá? Ai, meu pai foi indisponível pra mim. Meu pai e minha mãe são casados até hoje.
tá? Eu tenho uma configuração de família, não vim da riqueza, mas eu tenho uma configuração de família muito saudável. Eu nunca vi os meus pais brigando. Eu via sempre meu pai e minha mãe trabalhando, mas essa configuração de família. E o meu pai é um homem de muito valor mesmo. Muito. Assim como a minha mãe. Então, eu tive esse discurso quando eu via videozinho na internet, falava, ai, meu pai não foi presente comigo, sabe? Eu só via meu pai de vez em quando ele voltava do trabalho, sabe? Eu tive esse discurso de falta. O que? Hoje que eu sou uma mulher madura e que eu busco um homem parecido com meu pai, é óbvio. Eu via, caramba. Porque meu pai financeiramente... E essa era a maior discussão que meus pais têm até hoje. Porque a minha mãe é guerreira. A minha mãe foi criada numa infância de muita falta. E minha avó não era casada. Minha avó teve 5 filhas e não tinha um homem dentro de casa. Então a minha mãe falava, tenho que ajudar esse homem. E a maior discussão deles até hoje é, deixa que eu dou conta, deixa que eu cuido de você. E minha mãe não se deixa ser cuidada. Tipo, ela tá trabalhando isso dentro dela. Ela se sente mal, sabe? E no fundo, tudo que meu pai quer é isso. Só que minha mãe se permita ser cuidada por ela, porque ele pode oferecer. Porque é isso que ele pode. Isso que um homem, de fato, de valor, que não tem nada a ver com abrir a porta do carro e dar um buquê de flores. Entende? Dá. Então, o preço do casamento, do quer casar comigo, é o homem que paga. Ele sabe que aquela aliança vem com um peso e uma responsabilidade muito grande. E aí, tu, mulher, quem paga o preço de uma transa qualquer numa noite de verão é você. Porque o filho vai ser gerado dentro da sua barriga. Você entende que eu não tô aqui num papo infantil do... Ai, a mulher é melhor do que o homem é pior do que a mulher, porque a mulher... Os dois têm... Se você junta uma mulher de valor, um homem de valor, que pra mim o valor é maturidade, o homem entende. Quem tem que pagar o preço e cuidar dessa família sou eu. E a mulher sabe que se ela engravidar de qualquer banana, de qualquer uma por aí, se ela for lá pra praia esse final de ano, beber loucamente, sair dando por aí porque tá precisando dar, uma vida pode acontecer disso. E aí, minha filha, a justiça vai falar pra esse homem pagar uma pensão lá. Mas o preço que se paga de ter um filho, de um filho às vezes perguntar, cadê meu pai? Eu quero meu pai. Eu só quero meu pai. Aí você vê que o peso é muito maior do que só dinheiro na conta. Aí quando você vê o filho lá, indo no dia dos pais lá, na escola, e não tem pai. Pai na escola. Por que meus amigos não têm pai e eu não tenho pai aqui? Você vê que o peso da maternidade não está só em pensão. Aí você é uma vítima do sistema? Aí é uma vítima de um homem agressor? Não. Porque uma mulher madura sabe que se transa, o mínimo que pode se acontecer é uma vida vir disso. Quando eu decido entregar, pode me chamar de qualquer coisa. Quando eu decido entregar o meu corpo para um homem, é porque uma pergunta foi respondida na minha cabeça só pra mim. Eu teria um filho com esse homem? Ai, Ana, mas tem isso, tem camisinha, tem isso. Eu teria um filho com esse homem porque existe a probabilidade? Não. Ai, tão lindo, tão maravilhoso. Até abriu a porta do carro pra mim e até pagou a conta, mas não teria. Uma vez eu fui... Voltou? Travou, né? Presta atenção. E é difícil, sabe? Porque... Ai, gente. Enfim. Ai, não é difícil. É a gente que complica as coisas. Quando você se torna uma mulher madura e você sabe o valor... Sabe essa guerra que existe entre homem e mulher? Ai, porque eu não sou fraca. Ai, porque o homem isso. Ai, porque o homem não pode ser sensível. É só estar no seu lugar. E entender o valor dentro do todo do estar no seu lugar. Entende? Na natureza você não vê isso.
Da leoa brigando com o leão porque é ela que vai caçar hoje. Ela só recebe o que o leão tem pra entregar. E faz boas escolhas. Porque antes dela se entregar quando ela tá no cio lá com o leão, os leão tudo briga. E quem é que ganha? Ela. O que tá com a barriga sarada? O que tá com o topete mais bonito? O que tem o quê? A savana mais bonita? É o que ganha a luta. Por quê? Ela fala, se eu tiver uma cria deste ser humano, pelo menos vai proteger a gente, né? Será que vocês estão com esse discurso de a química? Ai, a química. Ai, preciso transar. Sim, você precisa loucamente transar e você sente um imenso desejo de transar porque a tua testosterona tá aqui. E você não tem que ter testosterona aqui. Porque você é a mulher macho. Tu já é o macho da tua vida. Entende? Há uma vez, eu já tinha tido o Arthur. Eu já tinha entrado nessa jornada de autoconhecimento. Porque sim, eu era a mulher imatura que culpava as pessoas, porque eu não encontrava um homem incrível. Ah, eu era a senhora insatisfeita. Ai, como eu era insatisfeita. Ai, eu tava lá na torre. Ai, cadê o príncipe encantado que vai vir com o cavalo branco me buscar? É, isso aí. Eu falei, gente, é uma coisa de errado. Essa coisa de errado já não é mais com o externo, é comigo. Porque eu entrei numa jornada de autoconhecimento, comecei a meditar, buscar mais autoconhecimento, e beleza. Aí eu entendi que eu não precisava sair transando loucamente, que isso daí era a história que alguém contava pra mim. Aí eu tive que ir no ginecologista lá. E já fazia quase um ano que nenhum homem encostava no meu corpo. Eu era mãe, eu tava num processo de autoconhecimento. E eu entendi o valor do meu corpo, e eu tava estudando sobre hormonologia, consegui alinhar todo e ajustar todo a minha parte hormonal. E eu não tinha eu só tenho desejo de transar com o homem de fato quando eu sinto que esse homem dá conta de me trazer segurança. Entendeu? Parece uns bonitos aí, lindo, maravilhoso. Não tô falando com homem bonito não te traz segurança, mas vocês buscam só isso, entendeu? Entende? A química, né? A química é uma coisa muito instantânea, que quem busca é geralmente o homem. Uma que é química, entendeu? A nossa química nasce de um processo de construção de... Tá fazendo sentido pra vocês? Vocês estão muito quietinhos, gente. Vocês estão muito quietinhos. Tá, eu fui no ginecologista e eu fiquei... tá, não é pra contar a história, né? Calma lá, agora deixa eu digitar um negócio. É para participar. Pera aí que eu já vou explicar pra vocês o que vai acontecer aqui, tá? Que eu coloquei aqui pra vocês digitar amor. Calma, não digita ainda, deixa eu explicar. Aí eu fui na ginecologista. E aí, eles perguntam, né? Ah, eu não sei o que, isso, aquilo, qual foi, quantos parceiros, aquelas perguntas muito loucas que a ginecologista faz pra gente, né? Pra fazer exame lá. E aí ela me fez essa pergunta, quanto tempo que fazia que eu não transava. E aí eu falei, já vai fazer quase um ano, meu filho tem quase um ano. Gente, essa mulher tem um ciricutico. A médica teve um ciricutico dentro do consultório. Como assim? Você tem que se divertir? Porque não é porque você se tornou mãe que agora você deixou de ser mulher? Daí eu... Moça, eu tô bem. Não, você acha que tá bem, mas você... E você entenda, ela não estava falando de um relacionamento. Ela estava falando de eu simplesmente sair para me divertir e transar com qualquer um por aí. Meu Deus. Vocês conseguem entender? Porque a gente olha daí o médico tipo, super estudou, daí vai uma mulher que tá perdida, uma mulher que não tem autoconhecimento e fala, eu acho que é isso. Eu acho que os problemas da minha vida vão ser resolvidos com uma transa qualquer que eu vou ter. Aí a mulher vai lá e engravida. Meu Deus do céu, gente, olha por quem estamos sendo direcionados por um monte de gente perdida, sabe? Eu fiquei sem entender por que eu tô tão feliz aqui, porque, tipo, o meu meio, às vezes também depende de onde você tá andando, as amigas sempre falam, vai, beijei um, beijei outro, transei com um, transei com o outro, ai, que eu sou super feliz. Vocês entendem? Faz sentido pra vocês? E essa guerra que hoje tem de homem e mulher, porque mulher é porque eu posso fazer tudo. Você pode fazer tudo. Só que se você olha pro homem e invalida ele, você tá lá na guerreira.
Ou invalida a tua história. Você ser mulher é uma grande dádiva. Você ser mulher, você é um maternar, você é o criar, você é multiplicar, você tem um valor imenso. Mas quando tu é mulher, não quando você é um macho batendo de frente com outro macho. Entendeu? Vocês entenderam uma coisa dessa? Então, homem... E é engraçado que o homem... Ai, enfim, não vou entrar nisso. Vocês entendem? É perfeito, um complementa o outro. Mas quando tá cada um no seu lugar. E aí, minha gente, tem que amadurecer pra se relacionar. Seja você que está buscando um amor, seja você que está já num relacionamento. Porque a mulher que está num relacionamento, quando ela amadurece, entende o valor dela dentro de um relacionamento e o que ela de fato precisa de um homem, ela olha para aquele homem que está no sofá, lá assistindo o seu jogo, que foi pro trabalho, que, poxa, ela fala, tem uma casa, tô cuidando da casa. Porque o discurso do, você só cuida de casa? Você só cuida de casa? Eu não tô aqui falando para você e só cuidar de casa. Eu não tô falando que você vai ser feliz quando você estiver na sua casa, cuidando da casa e seu marido trabalhando. Só que esse discurso do, mulher, liberdade, que daí a minha mãe, né, ontem eu e minha mãe conversando sobre isso, do eu quero ser feliz, o que é ser felicidade pra você? É sair que nem você viajando por aí. Tá, então tá invertido aqui, eu tô buscando o que você quer e você tá buscando o que eu quero. Porque essa liberdade que a mulher busca é uma grande ilusão e eu vivo nela. É mais leve quando nós olhamos para o outro e percebemos que não estamos sozinhos. Só que a gente também tem que pagar o preço de ter uma outra pessoa do lado. Porque sim, não é lindo e maravilhoso, não é o príncipe encantado que vai vir dizer amém para você. E tem que ter maturidade. E a primeira coisa que a gente tem que olhar é essas diferenças. Qual é a diferença do homem, qual é a diferença da mulher? Que aí você encontra o teu valor na sociedade sendo mulher. Aí quando você encontra o teu valor na sociedade sendo mulher, você fala, tá, o que eu quero? O que eu quero sendo mulher dentro da sociedade? Porque eu não vou falar pra você assim, Ana, tem muita gente que vem e pergunta, Ana, mas eu escolhi empreender, eu não quero casar e nem ter filhos. Eu vou ser menos valiosa na sociedade como mulher? Não. Porque dentro de uma multinacional, você escolheu, tá? Você escolheu. Não existe certo e errado. Dentro de uma multinacional, essa multinacional precisa de uma figura feminina dentro dela. Para ensinar a multiplicar ainda mais. Eu entro dentro de empresas hoje, gente, para ensinar isso. Para grandes empresas. Porque dentro das grandes empresas, as mulheres se tornaram homens, competindo com os homens que estavam lá, que estão lá. E quando eu entro dentro de uma multinacional, colocar a mulher no seu feminino e o homem no seu masculino, isso cresce como um todo. Só que o problema é que a mulher entra dentro de uma multinacional falando, eu quero o cargo desse homem. E você pode conseguir o cargo desse homem, mas como mulher. Esteja no seu lugar. Se você não quer ter filhos, você pode multiplicar ideias, porque você tem útero, você é multiplicadora. O homem, ele é mais racional, direto e reto. Ele é preto ou é branco, ou é um, é dois. Nós não, nós somos um mundo dentro de um mundo. Nós conseguimos pegar um saco de batata, do saco de batata a gente fazer uma sopa deliciosa. A gente consegue pegar ideias e esmiuçar ela e trazer várias ideias dentro de uma ideia. Sabe quando você tá falando com as amigas? Ontem eu fiquei acho que umas 5 horas conversando com a minha amiga. E a gente abre abas, e muitas abas, e a gente volta numa aba, e é muita ideia, e a gente esquece do outro assunto e vai para outro assunto. Homem não. Focado. Quem é melhor, quem é pior dentro dessa sociedade? Ninguém. Os dois são muito melhores juntos. Entende? Só que daí outro problema se acomete na sociedade. Aí você encontrou o seu valor de ser mulher, porque você, no seu feminino mulher, você não sabe o seu poder. Você consegue tudo da vida, você consegue tudo de um homem quando está no seu feminino. Não batendo de frente com ele, não falando que você é melhor que ele, não falando que ele precisa de você, não falando que é você que dá conta de tudo sozinho. Quando você sabe o valor dele, você consegue tudo, inclusive dinheiro. Por que eu vou fazer? Eu vou fazer um workshop do dia 6 e do dia 9. Vai ser ao vivo e online.
às 18 horas, horário do Brasil, porque eu preciso olhar pra vocês. Vai ter só 100 vagas, eu tenho só mais 30 vagas, porque eu quero olhar pra vocês. Nós vamos ligar a câmerazinha lá, é só pra mulheres, tá? A gente vai ligar a câmerazinha lá, vai conversar. Eu, você e eu, sobre essa maturidade. E aí as mulheres falam, mas eu preciso de dinheiro, eu não quero um amor. Só que se você arruma esse seu lugar, se você olha pra esse lugar, se você arruma o seu casamento, o seu namoro, se você encontra o teu lugar na vida e se você vê o seu valor de mulher, tudo se cria, tudo se multiplica. Você vai ser aquela mulher que vai pegar dinheiro, 10 reais na mão, e você vai usar o seu poder multiplicador de mulher. Você tem útero! Você tem ideias multiplicadoras. Aí você fala, vou multiplicar. Porque se você não tá bem na área amorosa, meu bem, o homem já não é muito assim, tá? O homem já não é muito assim. Se a mulher não tá bem na área afetiva, tudo se desmorona na vida dela. Então eu decidi entregar esse workshop. Ele vai ficar gravado para quem não conseguir participar ao vivo. Eu gostaria que você participasse ao vivo. Vai ser às 18 horas do horário de Brasília, tá? Que já estamos no Brasil. Mas vai ficar gravado para quem estiver por outro país, não conseguir estar junto, tá? Nesse workshop, ele é tanto para mulheres solteiras quanto para casadas. Você vai falar assim, eu vou entrar no workshop para falar de amor. Você vai ver tudo na tua vida se abrir quando você olha para essa área afetiva. Quando você se coloca no seu lugar. Quando você entende o seu valor de ser mulher e você sabe que esse lugar é mais leve. Aí quando você encontra o valor de ser mulher, encontra essa leveza, a vida, aí você é aquela flor que vai ser tirada. Porque quando a gente... Sabe quando você vê uma florzinha crescendo no meio do pedregulho, assim? Tipo, às vezes você tá andando no meio da cidade, tem uma florzinha que cresceu no meio da pedra, sabe? No meio da calçada. Ela cresceu. Com muito esforço, porque a gente não sabe a quantidade de pedra que tem ali embaixo. Se você pega aquela florzinha, que você essa flor hoje, você até consegue florescer de vez em quando, mas é uma florzinha, com espaço apertado e com muito esforço, porque foi assim que você aprendeu. Quando eu pego você, que é uma flor que cresce na terra, e coloco você numa terra fértil, ninguém te segura. Gente, tô toda arrepiada falando isso, porque foi isso que eu vivi na vida. Eu fazia uma força imensa para conseguir uma pessoa do meu lado. Eu fazia uma força imensa para construir um relacionamento e quando eu via não era aquilo que eu queria, não era o homem que eu queria, esse não era, ai meu Deus, nada tá bom. Eu era um saco sem fim, nada me deixava feliz. E era um esforço danado, e trabalha duro, e trabalha demais, e trabalhava demais, dava conta de tudo, e ai, tô exausta, tô drenada, tô acabada. Eu era a flor crescendo um pedregulho. Eu até florescia, mas com muito esforço e uma florzinha só. Foi quando eu entrei neste processo de autoconhecimento que eu me coloquei numa terra fértil. Aí eu floresci. Esse processo todo de maturidade que eu tive que viver, que é o que eu vou passar para vocês nesse workshop. E é realmente um grande presente que eu estou entregando para vocês, porque o valor desse workshop para um produto ao vivo e online é muito barato. É um preço muito barato para o grande valor que você vai encontrar. Mas eu falo para você, se desfaça de todas as suas crenças. Se você estiver disposta e disponível a limpar o teu coração, a receber esse conhecimento, você vai transformar a sua vida. Quando você digita amor aqui nos comentários, você vai receber um link no seu direct. Clica ali no direct que lá tá o que você vai receber. As tuas perguntas estão lá, respondidas. Tem as aulas que você vai receber, tá? Lá dentro desse workshop, a gente vai trabalhar muito a comunicação. Primeiro a gente vai entender o seu lugar, o poder do seu lugar. Depois a gente vem com a comunicação. E você tem que estar disposta a amadurecer. Porque vai doer. Vai doer tudo que eu vou passar para vocês. Você tem que estar disposta a não ser só mais um compradora de curso. Porque se você só quer comprar o curso, não compra. Porque eu preciso honrar o dinheiro que você vai me dar com o conhecimento que eu vou te entregar. E eu quero que você faça um movimento. Porque se você fizer um movimento, a tua vida, o primeiro mês do seu 2025 vai mudar completamente muito rápido. Eu sei que parece uma promessa muito... Ai, tá, só tá querendo me vender.
Mas se você não tá disposta, não vem. Se você tá meio com preguiça, se você tá cheio de crença no seu coração, se você não tá disposta a amadurecer e a entender o preço que você tem que pagar para ter dinheiro, para ter um amor na tua vida, não vem. Não, você eu não quero. De verdade. Não quero. Eu amo dar essas aulas que eu vou entregar, porque isso mudou a minha vida. E aí a gente vai entender por quê. O que acontece? Essa insatisfação sem fim que tem dentro de você, porque eu já vivi essa mulher insatisfeita. Não importa quanto o homem entregasse para mim, eu sempre ia encontrar um defeito. Eu estava buscando o homem perfeito que Deus tinha feito para mim. Eu era uma mulher com uma lista imensa. O homem tem que ter isso, o homem tem que ter aquilo, o homem de valor que vocês tanto buscam. E no final das contas, para quem já é casada, que participar do workshop comigo, vai pensar assim, meu Deus, eu já tenho tudo aqui. E quando você melhora a sua comunicação com o homem que você já tem na tua vida, você tem que estar disposta e disponível a ser carregada no colo por um tapete vermelho por este homem. E não é sobre joguinho, é tudo sobre comunicação. Porque, gente, quando você vê o valor da sua vida e o valor de estar no seu lugar, você percebe o valor do outro. Sabe? O valor do outro na tua vida. E quando o outro é visto pelo valor dele, e não só por algo que você está procurando, esse homem se apruma do teu lado e fala, peraí, tem uma mulher precisando de mim aqui. É instintivo, é instinto. É instinto, nem ele sabe o que vai acontecer. Quando você tira o... Ah, mas o meu marido é um banana, meu marido não faz nada certo. Se teu marido é um banana, esse workshop é pra você. Eu acho que ele não é um banana, não. Eu acho que não. Aí o dia que eu dei... A primeira vez que eu entreguei esse workshop, que eu amo entregar ele, faz muito tempo que eu não entrego ele. É de verdade, gente, é um presente que eu tô entregando pra vocês, de verdade, real, oficial, por um valor simbólico, de verdade, você não tem noção do tamanho do valor disso. E qual que é o tamanho do valor disso? Foi a minha jornada toda. É isso aqui, entende? Então, por isso que eu tô falando, o preço tá muito pequeno pro tamanho do valor que você vai receber. Quando eu entreguei a primeira vez, e faz tempo que eu não entrego, a mulherada toda tava, pelo amor de Deus, você vai entregar o workshop. Eu vou entregar só dessa vez. Combinado? E eu amo, eu adoro, gente. Venham disposta, disponível, venham pra tomar um... Vai ser tipo papo de amiga, por isso que é só pra mulher. Nós vamos ativar o nosso feminino. Vamos tomar um vinho, vamos tomar uma... Não vai ser aula, aulão, vai ser sabe, uma conexão com o teu feminino. Vamos, sabe, não vai ser isso, aquilo, vamos lá, anota no papel. Vai ser sabe, uau. Por isso que eu amo entregar, porque não é aula, curso. É um despertar do teu feminino mesmo, da tua força, do teu poder, do de fato, da tua força, que você tem uma força, não é a mesma que o homem, tá? Então digita amor pra você participar. E aí, quando eu entreguei a primeira vez, eu fiquei impressionada com a quantidade de depoimentos de mulheres casadas. Eu falei, gente, e a primeira vez que eu entreguei, nem era o foco, era mulher casada. Eu falei, entendi, é sobre comunicação. Aí comecei a abrir para mulheres casadas e solteiras. Gente, eu fui até madrinha, eu sou madrinha de 3 alunas minhas de casamento. Uma linda, gente. E aí a gente encontra, eu encontrei há 6 meses atrás um casal no shopping. E aí a gente encontra a mulher e o homem. Aí ela, ai, oi, tudo bem, me abraçando. E o homem do lado, né, esperando. Sempre os maridos estão juntos. Ei, fulano, essa aqui é a Ana Desidério. O homem, minha gente. Ele falou, sabe, ele ficou mais empolgado que ela por ter me encontrado. Porque ela fez o curso comigo. E eles mudaram completamente o relacionamento deles. Ficou um tempinho conversando. Ele, mulher, o que você faz? Olha, o que você faz com as mulheres? Só continue. Era a mulher que já tinha um homem de valor do lado dela, só que era a famosa insatisfeita. E aí ela enfraquecia o masculino dela com a insatisfação dela.
Ela enfraquecia, porque no começo, o que ela falava? Ah, o meu marido é um banana, ele não dá conta das coisas, porque ela via a mãe dela sendo uma guerreira. Então eu entro num relacionamento sempre com medo, com o pé atrás. Esse homem não vai dar conta. Esse homem não vai dar conta. Eu tenho que ajudar ele, eu tenho que trabalhar, eu tenho que dividir as contas. E esse homem fala, que sou eu nesse relacionamento? E o que eu faço aqui? O que eu entrego? Sabe, enfraquece. De uma maneira inconsciente, você enfraquece. E o homem vai se tornando, sabe? Ele vai perdendo o sentido da vida. Porque o sentido da vida dentro do casamento de um homem é ele olhar e falar, eu vou sair todos os dias de casa para dar o melhor para essa mulher. Só que se não tem uma mulher que não sabe receber, essa mulher acaba com esse homem. Sabe, é um lugar mais confortável para os dois. Ninguém tá falando pra você ficar a mulher submissa que não fala nada, que é bobinha. Ai, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Você vai pegar todo esse conhecimento que você tem aí e virar uma mulher de verdade. E potencializar o que o teu marido tem de bom. Não apagar. E você que vai buscar um relacionamento... Então, eu esqueci de contar. Gente, eu não sei, eu divago, né? Porque eu sou mulher. Divago, só as mulheres entendem a nossa conversa aqui, né? Lembra que eu comecei a falar do meu pai? Que eu reclamava que meu pai era indisposto, indisponível. Ai, meu pai não me dá atenção. Quando eu cresci, de fato, amadureci, eu falava, caramba, eu tenho um paizão, hein? Meu pai saía todo dia de casa para trabalhar. Voltava sujo de tinta. Aí eu lembro que a coisa mais gostosa que eu gostava de fazer era tirar as meias dele, o sapato dele, ficar ali com ele aquele tempinho. E às vezes ele tinha que viajar e ficava tipo 15 dias pra fazer trabalho. Pra quê? Pra quê? Pra gente ter uma casa, pra gente ter comida, pra gente ter o básico suprido. Só que hoje a gente tem uma sociedade onde fala direitos iguais. Direitos não, né? Direitos devemos ter igual, comportamento não. O homem tem que... Isso, agora o homem amamenta, troca... Sim, o homem vai querer vivenciar esse dia com a gente. Ele vai querer trocar uma fralda, ele vai querer amamentar um dia, ele vai querer. Mas o foco do homem não é cuidar dessa criança como uma mulher cuida. Só que hoje a sociedade está invertendo, sabe, tudo. E tá todo mundo perdido. Peraí. Que eu não tive um pai presente. Eu também já tive esse papo. Eu não tive pai presente. Tá! Aí eu tenho um pai que fica lá tricotando com a minha mãe, falando dos problemas, fazendo feijão com arroz. E a gente come o quê? Vocês entendem? Que o mundo é muita imaturidade. É muita imaturidade. Faz sentido no cabecinha de vocês? Faz sentido? É muita imaturidade. Quando você olha pro teu... Caramba! Meu pai trabalhava o dia todo. Entendi. A comida que a gente comia, que minha mãe fazia, vinha do ato dele sair de casa. Entendi. Só que hoje a gente tá numa sociedade muito mimizenta. Esse pai foi indisponível, também não deu carinho. Os nossos pais deram o que puderam, que deram. A minha mãe apanhou pra caceta. A minha mãe nunca me bateu. Apesar de ter tido vontade de jogar uns chinelos em mim. Sabe, os nossos pais que a gente olha hoje e fala, eu não pedi pra nascer, a minha mãe não fez isso, a minha mãe não fez aquilo, meu pai foi indisponível. Mas o básico tinha. Sabe, a gente olhar pra esse basicão mesmo, o feijão com arroz na mesa, o básico. Poxa, eu pelo menos não tinha um palácio, mas eu tinha uma casa. Tinha um teto na minha cabeça, era uma casa simples, mas o básico eu tinha pra eu ter a vida. E hoje, se eu quero mais, eu construo. E é isso que vocês têm que buscar num homem, o básico. E qual é o básico que você busca? Então, peraí. Esse homem tem que tocar violão. Ele tem que abrir a porta do carro pra mim. Sim, aí tem que pagar a conta. Sim, paga todas as contas, tá? Esse papo é um papo profundo que a gente vai ter lá no workshop, tá? Sim, é importante, mas tá... Então, ele tem que ter a barriga sarada, linda e maravilhosa. Ele tem que fazer exercício. Não, beber cerveja, não gosto de cerveja. Não, tem que gostar do mesmo gosto musical que eu, sim. Não, homem que usa regata. Não, pra mim não dá, gente. Não, esse eu não quero. O homem que corta a barba assim. Tem que ser assim. Tem que ter muita química, já no primeiro encontro. Química! Uau! Vocês não sabem nada sobre a vida. Você não sabe por que você tá sem dinheiro, por que você tá sem amor,
porque você tá vazia. E o problema é estar sem amor com você mesmo. Entendeu? Sem amor com você mesma. Você tá aí triste. E pior que quem tá triste dentro de um relacionamento. Olhando pra vida do outro, falando que é bem melhor do que a tua. E o que você tá fazendo pra mudar? Reclamando. Ah, que meu marido faz isso, meu marido faz aquilo. E como que a gente manipula a mente desse homem? Manipula mesmo. Eu vou ensinar vocês técnica de manipulação. Não é joguinho. Você vai manipular a mente de um homem para aprender a colocar ele no lugar dele e ele olhar pra você, uau, é isso. A gente vai aprendendo da comunicação. E isso foi feito, gente, eu dentro do avião, voltando pro Brasil, eu assisti um filme do Napoleão. Napoleão. Caramba, gente. Não é sobre um homem desse tamanho, fez tudo aquilo. Um homem de 1,5 m, fez tudo aquilo. Cabeça. Homem estratégico. Aí você vê dentro do filme dele, dentro de um livro, que eu li várias histórias dele, você vê a estratégia que o homem tem na cabeça. Hitler. O que ele fez? Hitler. O que ele fez? Com o quê? Manipulação. Entendeu? É como que eu uso a minha comunicação para potencializar o que eu tenho de bom dentro de um relacionamento que já existe ou dentro de uma conquista, por exemplo. Como que eu consigo identificar o homem que de fato está disposto e disponível a construir um relacionamento? Como que eu vou para o primeiro encontro? E assim, a gente vai ter uma aula que eu adoro, gente, que os casados vão falar bem assim, não é pra mim, vai ser muito divertido, gente. Uma das últimas aulas que a gente vai ter é uma aula que eu vou ensinar e mostrar o meu aplicativo de relacionamento e mostrar como você criar o teu aplicativo de relacionamento. E as mulheres casadas que estiverem no workshop, depois a gente vai ter uma segunda parte e vocês vão super participar com a gente. Não, você não vai fazer aplicativo de relacionamento, mas você vai entender a comunicação por trás das fotos e do texto dessa mulher. Aí a gente passa pela segunda parte, que é a comunicação de uma mulher que já está no primeiro encontro e até já num relacionamento. Gente, é muito divertida essa aula. Eu adoro dar essa aula. É sobre comunicação. O que você comunica com o seu jeito de andar, o que você comunica com o seu jeito de falar, o que você se comunica com o seu jeito de receber. E vocês vão se surpreender, gente, com tudo. Deixa eu contar uma história para vocês, para finalizar aqui. Então, se você quiser participar do workshop, que vai ser online e ao vivo, do dia 6 ao dia 9, tá? 18 horas, horário de Brasília. Vai ficar gravado para quem não conseguir assistir e vai ficar gravado para você assistir depois e rever as aulas, tá? Digita amor aqui que você vai receber no seu direct um link e aí você se inscreve. Tá? Você pode parcelar, você pode pagar à vista, mas o preço que você tá pagando por isso é bem pequeno. O tamanho do valor que você vai receber. Acho que você sabe o preço a diferença entre preço e valor, né? E vai ser bem gostoso, vai ser bem divertido. Traga o chá, traga o vinho, traga a água, bem divertido. Homens não entram no nosso workshop, só pra vocês saberem, tá? Mas vocês vão agradecer por isso. Vamos voltar pro nosso lugar que é mais leve, que é mais próspero, que é mais gostoso. Deixa eu contar uma história pra vocês. Tinha um homem que estava ali sedento em buscar a iluminação, a saber mais sobre a vida. E ele foi para a floresta. Ele foi para a floresta buscar um lugar para poder meditar e saber mais sobre a vida. Inclusive, sim, o meio do mato é um lugar que você mais aprende no mundo mundial. Muito. O meio do mato, eu adoro fazer isso, olhar para a natureza, você observar os pássaros, as árvores, é incrível. Então ele fez certo. Ele foi pro meio de uma floresta lá e foi buscar uma pedra para ele poder meditar e aprender mais sobre a vida e começar essa jornada de autoconhecimento. Quando ele avistou uma pedra assim, bonita, assim, confortável, debaixo de uma árvore, ele se sentou e ficou ali sentado, né, meditando e começou, né, ficou lá na posição de meditação, meditando, ouvindo, né, o barulho da natureza.
E de repente ele ouviu um barulho estranho, assim, óbvio, ele estava na natureza, poderia ser qualquer bicho. E aí, quando ele abriu os olhos, ele viu uma raposa que estava sem as duas pernas de trás. A raposa se arrastando, se arrastando. Mas por mais que a raposa tivesse sem as duas pernas, a raposa ela tinha ela estava saudável, ela não estava magra, seca. E ele ficou parando e meditando sobre aquilo. Nossa, coitada dessa raposa, né? Foi pega por alguma armadilha na floresta, né? Por uma sorte do acaso, ela sobreviveu. E caramba, como é que ela tá com um semblante tão bom mesmo sem as duas pernas de trás, sem conseguindo. Alguém deve estar alimentando essa raposa. Enfim, ele ficou ali curioso, né? E continuou, voltou a meditar. E aí, depois de um tempo dele meditando, de repente vem mais um barulho forte, assim, e um rugido, assim, alto. Uau! Aí ele, meu Deus, já identificou que era um leão, subiu logo em cima da árvore para ele se defender e falou: coitado da raposa, já era raposa, a raposa virou comida de leão. Foi quando o leão chegou, né, e jogou um pedaço, né, uma caça ali para aquela raposa, né? E aí aquela raposa comeu, se deliciou e ele ficou, meu Deus, qual é o aprendizado que a vida está me trazendo, que o universo está me trazendo aqui? Olha só, o leão está alimentando uma raposa inválida. Que curioso! Qual seria o recado que o universo poderia estar me trazendo com esse gesto, com essa loucura, com essa doideira? Meu Deus do céu, é um grande aprendizado, que maravilhoso que eu estou vivenciando aqui. Um leão, ao invés de comer a raposa, está alimentando a raposa inválida. Ou seja, eu sei qual é o grande recado do universo para mim. Sim, é só eu ficar aqui meditando, meditando, que a vida vai me alimentar. Sim, eu já entendi o recado. Esse é o recado. Então, estou decidido a ficar aqui e ser alimentado por Deus, pelo universo. E é esse o recado que eu deveria receber. O primeiro dia, ele ficou lá meditando, meditando, meditando e sabendo que ele poderia receber tudo que ele deveria receber se ele soltasse o controle, ficasse ali meditando, meditando, meditando e meditando, assim como aconteceu com a raposa. E passou o primeiro dia e passou o segundo dia. O segundo dia ele estava com muita sede, se sentindo fraco, 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 mas sabendo que ele havia recebido um sinal do universo que era para ele fazer isso. Terceiro dia ele já estava tendo meio que alucinações, assim, porque ele estava muito fraco, com muita fome. Ele não estava conseguindo nem ficar sentado direito onde ele estava ali. E ai, meu Deus do céu, eu sei que esse é o sinal divino e eu acredito que esse é o certo a se fazer. Como aquela raposa inválida recebeu está recebendo o alimento de um leão está alimentando ela. Também terei o meu alimento aqui e pronto. E aí, tá, de repente ele ouviu um barulho, veio um yogi andando pela floresta. Ele sim, é o sinal do universo. E aí o yogi viu ele lá, todo fraco lá, homem, o que você está fazendo aqui no meio dessa floresta? Aconteceu alguma coisa com você? Você está precisando de uma ajuda? Sim, veja só, olha aquela raposa inválida, sem as duas pernas. Você não vai acreditar. O universo me trouxe um grande aprendizado com essa cena que eu vi. E aqui estou vivenciando esse grande aprendizado. E ele falou, pois bem, qual é o aprendizado que você recebeu diante dessa raposa inválida? Aí ele, veja só como a raposa está alimentada. Pois bem, eu estou aqui sentado durante 3 dias, e durante esses 3 dias vem um grande leão, muito, muito grande, enorme, que poderia comer a raposa, mas ele vem e alimenta a raposa. Então esse é o grande aprendizado que eu tive. Estou aqui esperando algo muito extraordinário acontecer, como está acontecendo para a raposa. Dele, pois bem, veja só, não é um grande aprendizado isso? E o yogi responde para ele, sim, acho que seria um grande aprendizado, mas a minha pergunta é, por que você está se comportando como uma raposa inválida, ao invés de se comportar como um leão generoso? Esse é você.
buscando o amor. Essa história, ela entra em vários aprendizados. Mas como a gente está falando de amor aqui, eu te pergunto, o porquê você está se comportando como uma raposa inválida, esperando o amor bater na sua porta? Você está esperando o homem certo que Deus está fazendo para você. Não, esse não é o certo. Não, esse não é o certo. E você não faz absolutamente nada para que isso chegue até você. Faz sentido? Então a gente usa essa história para você entender que quando você está no seu lugar, você sabe o seu valor. E quando você está no seu lugar, você não está naquele lugar infantil de achar que você tem que receber tudo de um homem. Você tem um grande valor e você pode potencializar este valor dentro, né, dessas diferenças que existem. Só que hoje você busca um grande amor. Só que o que você está buscando na tua vida? Que alguém alimente você com esse amor. O homem certo, o homem de valor, o homem provedor, o homem incrível, ele vai aparecer para mim. Só que o que você está fazendo? Até quando você vai continuar se comportando como uma raposa inválida, parada, esperando algo acontecer? Por que você não se torna hoje o leão generoso? E essa generosidade tem que começar por você. Por que você não levanta daí e não entende que essa live, esta aula, tudo que eu entreguei para você hoje, você nem precisa entrar no workshop se não quiser. Mas eu falei para você lá no começo da live que esta live ia ser uma aula e um divisor de águas na sua vida. E se você tomar todo esse conhecimento que recebeu gratuitamente aqui, você vai começar a transformar a sua vida hoje e deixar de ser uma raposa inválida para ser um leão generoso. E quando você se torna o leão generoso, quando você entende o seu poder de ser mulher, quando você entende o seu valor de ser mulher, quando você entende que o amor é construção, você para de ser uma garota mimada buscando o homem de valor que vai entregar tudo para você, um pai. Entende? Faz sentido para vocês isso? Então, você quer um amor? Você quer um homem de valor? Por onde começa? É bem clichê. Mas, infelizmente, a vida adulta é feita de realidades que vocês não querem ver. É mais confortável você viver na torre como uma princesa, esperando o príncipe encantado, ao invés de você descer da torre e entender que a jornada precisa ser feita a cada passo dado. E ela começa por você. Quando você se torna amor, quando você transborda, quando você gosta de você mesmo, quando você se olha no espelho e percebe que nada falta em você, aí você encontra exatamente o que você está buscando. E você percebe que qualquer um pode ser o seu grande homem de valor quando você está disposta a construir esta vida do lado dele. Pode ser até que esse homem que você acha que é um banana que está aí na sua vida hoje. Você fala, que baita homão que eu tinha do meu lado. Eu só não estava no meu lugar. Eu estava batendo de frente com ele, querendo saber quem era o melhor. Faz sentido para vocês? Eu falei e avisei para vocês que ia ser um divisor de águas. E foi. Me diga qual que foi a parte, qual que foi o aprendizado que você tirou dessa aula hoje, que não foi uma live qualquer. E você entende que é isso? Você entende que até o ato de fazer dinheiro é essa generosidade? Eu tenho tanto dentro de mim. Às vezes tem pessoas, tem estrategistas que olham para o meu trabalho e falam, ai Ana, por que você entrega tanto conteúdo gratuito? Porque não é uma força que eu faço para mim. Por que você grava tanto stories? Aí você podia fazer uma grande estratégia de deixar o seu conteúdo mais assim e se tornar uma pessoa... E aí só vender e vender por um valor maior. Transborda dentro de mim. Sabe quando você tá enchendo um copo com água e aquela água tá caindo e tá molhando tudo e tá molhando você? Eu nem sei se você tá com sede, mas pega aí, tem demais dentro de mim, entendeu? E isso é o amor, isso é o conhecimento. Esse talvez é o grande propósito que vocês buscam para se tornar riqueza.
Hoje eu fiz um stories, acordei de manhã, aquele sol maravilhoso, agradeço o sol, e se tá chovendo, agradeço também porque ela precisa, agradeço o meu corpo, cara, meu coração não bate não, porque eu peço, ele simplesmente bate, o sol não nasce porque eu tô pedindo, pelo amor de Deus, só nasça, ele tá nascendo, a vida tá acontecendo, e aí sobre dinheiro, né, a gente já é rico, e se você não conseguir, no mínimo, agradecer por essa riqueza que já acontece dentro de você todos os dias e fora de você, que a vida acontece, você não está preparado para ter dinheiro. Você você não está, você não é pobre, você está pobre. E a pobreza começa com essa falta de você olhar lá para os seus pais e falar: ai, meu pai não fez isso, a minha mãe não fez aquilo, sabe? É um monte de gente com idade, sem maturidade, sem força de construir. Não adianta eu ganhar um baita de um terreno com um monte de material de construção e falar: ai, ninguém me ajuda, eu sou uma coitada, olha só, recebi isso, recebi aquilo. Pelo amor de Deus, gente. Regaça a manguinha, bora, vamos fazer. Vamos, quer um amor? Vamos pro encontro, vamos. Vamos aprender a se comunicar. Vamos, para com essa infantilidade. Sabe? Tu já tem tudo. Você vai descobrir que você já tem tudo. Já tem tudo pra alegria e felicidade transbordar dentro de você todo dia. Eu espero vocês, se você quiser continuar nesta jornada, que começamos hoje, que essa live eu vou deixar salva lá pra vocês, pra quem comprar este workshop. Aí a gente se encontra no dia 6 e do dia 6 ao dia 9. Online e ao vivo, tá? Vai ficar gravado, vou deixar tudo gravado, vou deixar essa live aqui, que essa live aqui foi a nossa primeira aula, você não tem nem ideia. A gente vai pra prática. Agora eu vou caminhar junto com vocês lá. Então, quem quiser participar desse workshop para libertar o teu coração, e quando você liberta o teu coração pro amor, você melhora os seus relacionamentos que já existem dentro de você, já existe, né? Um relacionamento que já existe. Você realmente entende que você precisa para buscar em um homem, seja no aplicativo, seja saindo com as amigas. E aí você trabalhando esse lado, porque é só para mulheres, vai ser um encontro gostoso, maravilhoso, não vai ser aula chata, tá? Vamos ter a noite do chá, a noite do vinho, a noite da água. Vai ser um papo de mulher mesmo, para nós ativarmos a nossa feminilidade, voltar pro nosso lugar que é bem mais confortável, mais leve, entender que não estamos sozinhas. E aí quando você trabalha isso dentro de você, ai gente, aonde você toca, você faz dinheiro. Eita! Entendeu? Então digita amor aqui nos comentários. Vou deixar essa live gravada até meio-dia. Depois de meio-dia, essa live vai ficar disponível só para as alunas desse workshop. Justo, né? Certo? Digita amor aqui lá no seu direct, você vai receber uma mensagem. Clica na mensagem, tá lá para você finalizar a compra e participar do workshop comigo, tá? O workshop vai ser ao vivo e vai ficar gravado. Por isso que ainda não tem nada lá dentro, mas tem as informações que você precisa. Tá bom, gente? Tenham um ótimo dia. Vou lá andar no parque, escrever meu livro na minha confeitaria que estou com saudade. Estou com saudade. Isso aí, gente. Um beijo e até mais.